Boa noite a todos. Você tem motivos para louvar ao Senhor pelo ano que passou? Tem motivos para agradecê-lo? Você prestou bem atenção nas músicas que foram cantadas no culto? Nós começamos cantando 3 músicas que falam a respeito de louvor, de adoração, inclusive da impossibilidade de não adorarmos ao Senhor diante da grandeza dele. E nessas últimas 2 músicas cantamos músicas de gratidão, que também manifestam da mesma forma como nós poderemos agradecer ao Senhor por tão grandes bênçãos em nossas vidas. A pergunta é, você consegue pensar em alguns motivos para louvar e agradecer o nome do Senhor pelo ano que passou? Pense em um aí, apenas um. Talvez vai te acompanhar durante a mensagem. Porque nós queremos, nessa noite, terminar o ano louvando e agradecendo ao nosso Deus. É isso que nós queremos fazer. E nada melhor do que olharmos para um modelo pleno de adoração. Se você pensa em adoração, em louvor ao Senhor, em que livro da Bíblia você pensa? A resposta mais comum eu vi sussurrando. Pode responder, tá, gente? Salmos é a resposta mais comum, ok? Nós vamos falar de louvor e adoração no livro de Apocalipse, que não é um livro só de tragédia, tá bom? Para quem achou que estava livro de Apocalipse esse ano, não acabou ainda, né? Nós estudamos Apocalipse em classe, mas nós queremos ver um modelo pleno de adoração que se encontra no livro de Apocalipse, que é um modelo, porque já é um modelo de adoração dos anjos e das pessoas já redimidas, de alguns redimidos pelo menos, que estão adorando ao Senhor já sem pecado. Então nós temos aqui um modelo pleno de adoração ao Senhor. Isso se encontra nos capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse, parte do texto que foi lido. Você pode abrir a sua Bíblia e deixar aberta em Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos trabalhar alguns versículos do capítulo 4 e alguns versículos do capítulo 5 de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse, antes de descrever o juízo de Deus sobre a terra, no período da tribulação, nos capítulos 4 e 5, ele descreve essa adoração celestial. É um culto que está acontecendo no céu. É uma adoração onde estão presentes alguns personagens da igreja já redimida, né? Já arrebatada, redimida diante do Senhor, adorando os anjos, que fazem parte dessa adoração também. E antes de focar a cena naquilo que vai acontecer na tribulação na terra, João tem uma visão daquilo que está acontecendo no céu, da adoração celestial. Então é sobre esse texto, essa adoração dos anjos, essa adoração de alguns redimidos, onde não haverá mais pecado, que nós tiraremos nosso modelo de adoração nessa noite. Então, Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Nós não vamos ler todo o texto, porque é um texto grande. Mas nos fala sobre essa visão do trono de Deus. Deus é aquele que é apresentado como assentado no trono, e as pessoas ao redor estão adorando. Então, versículos 8 a 11 que já foram lidos, do capítulo 4, dizem assim: E os 4 seres viventes, cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E agora no capítulo 5, também a partir do versículo 8, o texto nos narra a adoração ao Cordeiro, Jesus Cristo, primeira adoração ao Deus Pai, o Espírito Santo é apresentado no texto também, e agora a adoração ao Filho, ao Cordeiro, que diz assim:
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que é no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos na sua presença, ainda nessa realidade limitada e pecaminosa, mas estamos diante do Senhor em adoração. E nós queremos que o Senhor nos ensine a te adorar e leve o nosso coração a uma disposição verdadeira de adoração ao seu nome. Que o que nós vamos ouvir da sua palavra nessa noite nos ensine e nos motive a real adoração, para que nós possamos dar ou declarar ao Senhor a glória que o Senhor já tem e que é devida ao seu nome, como esse texto nos ensina. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então o texto, ele nos apresenta essa adoração celestial, que nós introduzimos falando, e nós queremos dividi-lo em 3 partes, que nós vamos ver tanto no capítulo 4 como no capítulo 5, nesses cânticos, desse culto celestial, algumas características ou algumas diretrizes sobre o nosso louvor a Deus. Nós falamos que queremos terminar o ano louvando ao Senhor, louvando o nome do nosso Deus, e nós queremos ver alguns indícios desse texto, que nos falam sobre uma adoração plena, perfeita, sem pecado ali, e que deve guiar nossa adoração ao Senhor. Então o primeiro é que Deus é louvado pelo seu grandioso ser. É isso que destaca, que salta do texto. Deus está sendo adorado, está sendo louvado por aquilo que Ele é, pela grandeza do seu ser. E isso é demonstrado em alguns atributos ou algumas características de Deus. Por exemplo, a primeira delas, no capítulo 4, versículo 8, é a santidade. Quando os 4 seres viventes, que são seres celestiais, são anjos, eles estão adorando diante do trono de Deus, eles começam proclamando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus. É a primeira característica de Deus destacada no cântico, na adoração, no louvor dos anjos aqui, é a santidade de Deus. Essa forma de repetir 3 vezes, era uma forma hebraica, tá bom? O judeu, quando ele queria falar santíssimo, ele repetia a palavra. Ele não usava essa forma que nós usamos, santíssimo, ele repetia. Santo, santo, santo. A ideia é daquele que é santo por excelência. Nós louvamos Deus totalmente santo, totalmente puro, totalmente separado do pecado. Quando você ouve, um teste aqui, vamos ver se você está atento à palavra do Senhor. Quando você ouve anjos cantando sobre a santidade de Deus, 3 vezes santo, você lembra de que texto? Isaías capítulo 6, texto bem conhecido. Lá os anjos cantam da mesma forma: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aqui ele fala é o Senhor Deus, lá naquele contexto diz é o Senhor dos exércitos. É o mesmo cântico. É o cântico que destaca a santidade de Deus. E não sei se você lembra do texto de Isaías, que é um texto paralelo aqui, que nós estamos citando, que Isaías também tem uma visão de uma adoração celestial, no mesmo contexto que João está tendo essa visão de uma adoração celestial. Qual é o contraste que Isaías faz imediatamente ao notar a santidade de Deus? A sua pecaminosidade.
ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. É a expressão que ele usa. Aqui os anjos cantam essa santidade de Deus, que é plena, que é belíssima, que é muito grande. Você já ficou maravilhado assim com algo? Lembro, o Guilherme está aqui. Lembra quando a gente foi naquela loja de televisões, lá no shopping? Quando a Celina estava internada, a gente foi um dia no shopping, almoçar junto, aí a gente viu uma TV. Não sei quantas polegadas, 4K, quanto que era a televisão, você lembra? Uns 15, 16 mil reais a televisão. Aí você olha a TV assim, eles deixam exposto, né, bem na frente da loja. Você olha assim, que imagem perfeita, né? Você olha assim, você fica maravilhado com aquilo que você está vendo. É muito mais do que isso que está acontecendo aqui no texto. Os anjos que estão diante do Senhor, eles que também não têm pecado, mas eles estão vendo um Deus que é tão santo, que é tão diferente, que eles estão falando: e Deus é muito santo, é santíssimo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, é a imagem perfeita, é pleno, e por isso eles adoram. Sabe o que é mais interessante? Que um Deus plenamente santo se relaciona conosco, pecadores. Esse foi o espanto de Isaías. E que eu vou morrer, eu estou perdido. É a expressão dele. Eu não posso estar diante de tanta santidade. Mas um Deus plenamente santo perdoa pecadores, como fez com Isaías e como faz conosco. E só a santidade de Deus já seria o suficiente para louvarmos ao Senhor para todo sempre. Nós poderíamos parar a mensagem aqui. Só a santidade dele já seria o suficiente. Mas o texto continua. Deus não é louvado apenas pela sua grandiosa santidade, mas também por sua onipotência. Ainda no versículo 8, ele é destacado como aquele que é o Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O que tem poder para fazer o que bem entende, o que deseja. Tudo está de acordo com os seus planos. Tudo ele faz de acordo com a sua vontade. É isso que o texto destaca daqui a pouquinho mais para frente, quando nós vamos ver outra questão. Que Deus fez todas as coisas de acordo com a sua vontade. Ele pode fazer o que ele quiser, ele tem poder para tudo. Você já notou como nós gostamos de adorar ou de admirar os melhores e os mais fortes? Quando você olha para a história, são os imperadores que são louvados, os mais fortes. Quando você olha para o presente, são os melhores jogadores, são os lutadores mais capazes, que são aqueles que são alvo de bilheteria, que são alvo de destaque nas televisões. Nós estamos diante do Todo-Poderoso, invencível. É impressionante como o ser humano, ele cria falsas imagens da imagem real, que é o Senhor. Ele tem que adorar algo grande, aí ele pensa que vai conseguir algo grande nessa realidade. Mas aqui os anjos destacam que todo o poder, toda a força é de Deus. E por isso nós devemos adorá-lo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz tudo de acordo com o seu plano que é perfeito. Por isso, inclusive, que seu povo é chamado a confiar nele. É um Deus que pode fazer o que ele quiser. É um Deus que tem poder para tudo. E faz tudo de acordo com sua vontade, que é muito melhor do que a nossa. Mesmo que nós pensamos às vezes que nossa vontade seria melhor do que a de Deus. O Senhor tem todo o poder para fazer tudo aquilo que está de acordo com o seu caráter e com a sua vontade. O texto continua. O terceiro motivo de louvor é a eternidade de Deus. Ainda no versículo 8, ele é apresentado como aquele que era, que é e que há de vir. O que vive pelos séculos dos séculos, nos versículos 9 e 10 do capítulo 4.
todos esses termos vão destacando a eternidade de Deus. Pense em alguma coisa que não é Deus, é criação. Qualquer coisa que você pensou, fora de Deus é criado. Só Deus é eterno. Só Deus é aquele que era, que é e que há de vir, o que vive pelos séculos dos séculos. Outra expressão de Apocalipse que não está aqui nesse texto, mas ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que criou todas as coisas, sustém todas as coisas e dará fim a todas as coisas. Ele é o Deus eterno. O universo é criação, o homem é criação, a natureza é criação. Deus sempre existiu. Essa é a palavra de Cristo nos evangelhos. E aqueles que ouviram a sua palavra entenderam o que ele estava falando, porque queriam apedrejá-lo. Porque ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu existo. Antes de todas as coisas. Eu não sou o criado, eu sempre existi. É o Deus eterno. Nós nos encantamos com a criação, ao ver lugares belos. Mas muitas vezes não nos encantamos com o eterno Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Aquele que não pode ser contido pelo tempo, pelo espaço ou por qualquer limitação. É o Deus eterno, é a essência do seu ser. E por isso os anjos estão louvando, e por isso os redimidos estão louvando. Ele é o Deus eterno. Aquele que era, que é e que há de vir. Além disso, ele é apresentado como um soberano. Em 4:9, como aquele que está assentado no trono. Capítulo 5, versículo 13 também traz a mesma imagem. Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, a glória e o domínio. Ele é o que governa. A ideia do trono é a ideia daquele que está sentado, o soberano, o rei, que governa todas as coisas. João, em seu contexto, escrevendo para 7 igrejas na Ásia no final do 1º século, que estavam sendo perseguidas por um imperador, Domiciano, que perseguia os cristãos na época e que se intitulava o Senhor, o Soberano, o Rei. Aqui os anjos estão falando, o verdadeiro Rei está assentado no trono e governa todas as coisas. Ele é o soberano. Nada disso que está acontecendo está fora do seu controle. Ele tem tudo em suas mãos. Ele governa sobre os governantes. Ele é o rei sobre os reis. Esse é o verdadeiro Deus a quem nós adoramos. Por isso que os anjos estão adorando. Por isso que os redimidos estão adorando. Porque eles estão falando de um Deus que tem todo o poder, que é plenamente santo, que é eterno, que é soberano, que governa sobre todas as coisas. Você já percebeu como nós gostamos de ter o controle? Inclusive literalmente, né? Controle da televisão. Lá em casa eu tenho que ensinar já um menino pequenininho lá que ele não é o dono do controle da TV. Não sei com quem ele aprendeu isso. Não foi com a mãe. Nós gostamos de ter o controle. E quando percebemos que não temos, ficamos desesperados. Por isso muitos hoje estão padecendo, sofrendo de diversos problemas, e alguns intitulados como doenças, inclusive. Porque percebem que não têm o controle e não confiam que Deus tem o controle. Nós não precisamos ter o controle, pois nós estamos nas mãos daquele que tem todo o controle. É o soberano que está sendo adorado aqui. É o governador de todas as coisas. Por fim, a dignidade de Deus também é destacada. Todos esses pontos que nós estamos falando da grandiosidade do ser de Deus. Sua santidade, sua eternidade, sua onipotência, sua soberania e agora sua dignidade, que é o que mais se realça no texto, o termo que mais se repete. Digno és de receber a glória, a honra e o poder, capítulo 4, versículo 11. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, capítulo 5, versículo 9. De receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor, capítulo 5, versículo 12. O que os anjos e os redimidos estão cantando aqui é que nós devemos adorar ao Senhor simplesmente porque Ele é digno. Nós não estamos prestando nenhum favor para Ele. Ele merece toda adoração. É justo, é coerente.
É aquela frase de mãe, não fez mais que obrigação. É coerente com o seu caráter. Ele é digno de receber tudo que o texto está falando. Honra, poder, glória, riqueza, sabedoria, força, louvor. Nosso Deus é totalmente digno de adoração, pois é plenamente glorioso no seu grandioso ser. É isso que o cântico está demonstrando. Nós devemos adorar ao Senhor por aquilo que Ele é, pela sua grandeza, não por aquilo que Ele faz para conosco. Isso é um ponto que nós vamos ver, inclusive, de ser grato e louvar ao Senhor pelo plano dEle, pelos atos dEle, mas em primeiro lugar nós adoramos ao Senhor pela sua pessoa, pela grandiosidade do seu ser. Em segundo lugar, o que o texto nos ensina sobre o louvor, sobre o pleno louvor, é que Deus também é louvado por seus atos grandiosos. Deus é louvado pela grandiosidade do seu ser e também é louvado pelos seus atos grandiosos. E o primeiro ato grandioso de Deus que é descrito está no capítulo 4, versículo 11, é a criação. 4:11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus é louvado no Cântico dos Anjos e dos Redimidos porque criou todas as coisas pela sua vontade. Você sabia que Deus não precisava criar nada? Deus não precisava criar nada. Deus não estava com tédio na eternidade, ou precisando de uma companhia. Ele já era pleno no relacionamento da Trindade. Ele não estava carente de relacionamento, nada disso. Deus não precisava criar nada, Ele é autossuficiente. Ele é pleno. Mas por sua graça, e para revelar a sua glória, Ele resolveu criar. E é isso que os anjos estão cantando, estão louvando aqui. É porque Deus, mesmo não precisando, os criou. O simples fato de você estar vivo, respirar, é a graça de Deus em te criar e te colocar num ambiente ideal para viver. Às vezes eu fico imaginando como seria ser Deus. Um Deus que pode a qualquer momento simplesmente fazer qualquer alteraçãozinha no ar aqui, que todos nós morreríamos intoxicados por alguma coisa, sem o oxigênio necessário. Mas que mesmo assim, e mesmo diante dos pecados, Ele é misericordioso para conosco. É um Deus que criou tudo, que sustenta tudo. Sua família, e talvez você tenha pensado nisso quando você pensou em um motivo de gratidão esse ano, é criação de Deus. Seus amigos, também, criação de Deus. Seus momentos de lazer e descanso, o alimento necessário, até os seus bens, tudo proporcionado por Deus, por meio da sua criação. O louvor aqui é do Deus que criou todas as coisas, e que por isso é louvado, por isso é adorado pelos anjos, pelos redimidos. Segundo lugar, a salvação, capítulo 5, versículo 9, o segundo grande ato de Deus destacado nos cânticos aqui do livro de Apocalipse é a salvação. O versículo 9 do capítulo 5 diz assim: entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esse grandioso Deus, digno de adoração, santíssimo, soberano, veio na pessoa do Filho para nos salvar, o Cordeiro. Por isso que ele é retratado assim aqui. O Cordeiro é o animal de sacrifício. É aquele que veio dar o sangue, como o texto está falando. Deu o seu sangue para salvar o seu povo. Morreu em nosso lugar para comprar um povo com pessoas de todas as nações que irão adorá-lo por toda a eternidade. Isso inclusive é uma quebra do que tinha acontecido lá na Torre de Babel, onde todos falavam uma única linguagem. E de repente passaram a falar em diversas linguagens e ninguém se entendia. Agora
povos de toda língua, tribo e nação adorando juntos o único Deus. O Senhor que os salvou, Ele não só criou, mas salvou o homem que havia se rebelado contra o Criador. O homem, em vez de dar a adoração devida, foi contra Deus. E Deus respondeu com o seu perdão. Salvou este povo. Você entende o privilégio? Entende o porquê do louvor? Você foi salvo da condenação eterna sem merecer nada, por pura graça. É isso que eles estão louvando. E não, veja que não são só os redimidos que estão louvando, os anjos estão louvando. Até os anjos se admiram de tão grande salvação concedida aos homens. De tão grande perdão e misericórdia de Deus concedida ao povo dele. Nós devemos nos admirar e louvar ao Senhor por isso também, constantemente, na nossa vida. Nós não podemos esquecer da grandiosa obra de Cristo em nosso favor. Em terceiro lugar, dentro desse ponto que estamos falando sobre os atos grandiosos de Deus, Deus também é louvado, Deus e o Cordeiro, a Trindade é louvada pela utilidade dos homens em seus planos. Versículo 10 do capítulo 5, continuando, eles não só foram salvos, mas e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Cristo não apenas salvou o seu povo, como Ele utiliza este povo nos seus planos. E isso é graça de Deus, entenda isso. Nós temos o privilégio de servir um Deus grandioso. A pergunta é, você tem aproveitado esse privilégio? De servir o Rei? De servir o Senhor, o soberano? Deus está sendo louvado porque Ele constituiu um povo como um reino de sacerdotes e que um dia reinarão sobre a terra, junto com Ele no reino milenar. Pela grandiosidade dos seus atos, mas Deus é louvado também com grande intensidade. Olha o que o texto vai nos mostrando. Volte lá para o capítulo 4. Alguns destaques do texto. Versículo 8 diz que os anjos, os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite. E não leia esse texto assim, coitados. Não tem descanso. Não é isso que o texto está falando. Eles não estão fazendo obrigados, não. Eles querem adorar ao Senhor o tempo inteiro. É o que o texto está destacando. A adoração intensa e constante. Eles têm prazer nisso. E você, tem prazer de louvar ao Senhor? Perguntar de novo. E você, tem prazer em louvar ao Senhor? Se nós decidíssemos ficar aqui até meia-noite louvando ao Senhor, o que você acharia? Não vai acontecer não, tá? O culto vai acabar daqui a pouquinho, pode ficar tranquilo. Mas até pelos rumores na cadeira, talvez isso mostre que a nossa adoração esteja distante. Eles não têm descanso, o tempo inteiro estão adorando ao Senhor. Como está seu coração diante do Senhor? No que você está pensando agora? No que você vai comer? Nos fogos? Eles estão lá diante do Senhor, adorando, noite e dia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. O que está sentado no trono, o que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Outra característica dessa intensidade na adoração é o ato de se prostrar. Várias vezes no texto, eles são apresentados como prostrados, se prostravam diante do Senhor. Um ato de humildade, de submissão, de louvor. Eles reconhecem a quem eles estão adorando. Eles não estão adorando porque é gostoso, porque eu me sinto bem, porque eu gosto da música ou não. Isso não entra em cena aqui.
Eles estão adorando uma pessoa, que é o Senhor Deus. E eles estão com o rosto em terra, prostrados diante desse grande Deus. Essa é a atitude dos anjos, essa é a atitude dos redimidos no texto. Nosso coração precisa estar prostrado diante do Senhor. Devemos adorar aquele que merece, que é digno. Além disso, os anjos e a igreja adoram, clamam em grande voz, cantam, agradecem, tocam harpas, ofertam incensos, lançam suas coroas. Provavelmente o que nós temos aqui é a igreja que foi recompensada no tribunal de Cristo, recebeu sua coroa, e que agora ela está falando, não é a mim, toda a glória é a Ele. Lançam suas coroas diante do trono daquele que realmente deve ser adorado. Uma adoração entusiasmada e focada em Deus. Uma adoração intensa. Uma grande intensidade de adoração para um Deus que é grande e que deve ser adorado grandiosamente. É isso que o texto ensina. Isso não tem nada a ver com ritos externos. Entenda isso. Quando nós estamos falando isso, não estamos falando agora que você, para louvar o Senhor, você tem que fazer determinado gesto, ou fazer determinado... Não. Isso tem a ver com o seu coração diante do Senhor. Isso tem a ver com o seu desejo de estar aqui diante do Senhor. Isso tem a ver com a nossa disposição em estar adorando ao Senhor. Enquanto muitos celebram o ano novo que está chegando, você é um privilegiado. Você está no melhor lugar que poderia estar. Você está louvando o Deus que criou todas as coisas, que te salvou e que te dá vida e condições de celebrar não o ano novo, mas o Criador dos anos, das eras e de todo o universo. O único digno de adoração. Por isso somente a Ele a glória, não só em 2018, mas para todo sempre. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Seu nome, o Senhor é grandioso. Nós somos limitados. Nem podemos compreender toda a Sua grandeza. Mas estamos diante do Senhor com o coração aberto, para que o Senhor nos ensine a Te adorar. Ajuda-nos a ter essa disposição de adoração ao Seu nome, de louvar ao Senhor pela Sua grandeza, pelos Seus atos grandiosos, de louvar ao Senhor com a intensidade que o Senhor merece, com a dignidade que o Senhor tem. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós acabamos de ler isso, cantamos isso, cantamos que é impossível não Te adorar. Que isso seja uma realidade na nossa vida, que isso seja uma realidade nos nossos domingos como igreja do Senhor, ao estar presente e de coração voltado para Te adorar. Que isso seja uma realidade na nossa semana, na nossa adoração pessoal, que nós não descansemos de adorar ao Senhor. Como os anjos não têm descanso de noite e de dia, proclamando, adorando o Seu nome, que o nosso maior prazer esteja na adoração ao Seu nome. Nós rogamos que esse ano que está chegando seja um ano de intimidade com o Senhor, de adoração ao Seu nome, de proximidade, de viver igreja, de viver o Teu plano que é a igreja, o povo do Senhor, para que nós possamos Te adorar verdadeiramente, para que nós possamos ser achados como adoradores dignos do Senhor, imperfeitos, limitados, pecadores, mas salvos pelo Cordeiro Jesus Cristo e desejosos de prestar real adoração ao Seu nome. Por isso nós rogamos que o Senhor nos conduza numa verdadeira adoração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.